Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar esse vídeo falando a respeito de liberdade de expressão, falando a respeito de tudo o que está acontecendo na nossa sociedade brasileira hoje, entendeu? Eu quero falar isso. Eu gostaria de saber o que você entende como liberdade de expressão. Eu entendo como liberdade de expressão que você pode se manifestar, você pode falar, entendeu? Você pode chegar e se expressar de uma maneira onde você não é repreendido. Por quê? Por que eu digo isso? Porque na nossa Constituição tem um artigo, se eu não me engano é o quinto. O quinto artigo ou o primeiro artigo, ele diz que todo cidadão brasileiro ele tem o livre arbítrio, a livre liberdade de se expressar, de falar, sem ter retaliação, tá? A minha forma de entender. Aí o que eu quero, onde eu quero chegar? O que está acontecendo hoje no Brasil, diferente de 1964, onde houve o golpe militar, onde quem sofria era quem estava fazendo algazarra, quem estava roubando o banco, tá? Quem pegava e fazia atentado político, quem fazia baderna na Paulista, coisa que eu não preciso nem citar o nome dessas pessoas que até foram presidentes do Brasil, tá certo? E assim, ó, o momento onde a gente está chegando na democracia do Brasil, tá ficando uma coisa irrisória, cara, tá chegando a ficar ridículo, porque você não pode chegar e falar mais nada, tá? Você é censurado na internet, você é perseguido. Quem quer fazer a coisa certa no país não é valorizado, não é respeitado, tá? Tá certo? É assim, ó. Aí o que vai acontecer? Eu vou dizer uma coisa. Quando eu me formei na faculdade, eu queria fazer o meu melhor para as pessoas, sabe? A gente tem um momento na vida da gente que a gente não nasce com todos os dons, mas a gente vai pegando um ou outro e vai tentando aperfeiçoar para chegar a um só, para chegar e ajudar todas as pessoas, tá? Por causa que, assim, ó, o concurso público eu tenho que fazer todo ano para chegar e poder dar aula no estado. Devido a essa crise mundial que está tendo aí, essa onda da cerveja, que eu não vou citar o nome aqui, certo? Tá todo mundo parado, todo mundo dentro de casa, todo mundo sem poder fazer nada, recebendo um auxílio do governo de R$ 600, certo? Diferente de político que está recebendo o dinheiro dele sem fazer nada, ficando 24 horas na internet criticando o governo, certo? Quando ele deveria agir para ajudar a população, quando ele deveria agir para fazer alguma coisa a respeito dessa pandemia, não deveria ficar criticando o governo, independentemente se ele fosse de direita ou de esquerda. Se ele fosse patriota, em primeiro lugar, ele não criticaria nem o governo. Por quê? Porque eu tenho a coragem de falar isso. Eu tenho a coragem de falar isso porque se um governo, um candidato a presidenciável, que foi o nosso Jair Bolsonaro, se ele foi eleito pela população com 57 milhões de votos e meio, ele tem que ter moral para poder fazer alguma coisa. E quando ele vai decretar alguma coisa que é para o bem da população, o que acontece? Aquele órgão maior, que não deveria ser maior do que o presidente, vai lá e se intromete, tá certo? Vai lá e corta. Quem precisa falar a verdade, que tá falando a verdade, que tá abrindo a população, os olhos da população, o querido STF vai lá e corta, tá? Se você ler hoje uma notícia que está no jornal, comentar a respeito, se não for aquilo que agrada ao STF, eles vão lá e mandam a Polícia Federal na tua casa, tá? Eles chegam e mandam a Polícia Federal na tua casa porque eles acham que existem duas constituições no Brasil. A de 88, que é para o cidadão de bem, que ele tem que respeitar, tá? E assim, ó, se ele não respeitar, ele vai preso. E a Constituição do STF. Porque assim, ó,
eles se acham blindados, eles andam em carro blindado, eles têm escolta armada pra tudo, sabe? Aí o que acontece? O que acontece? Que vai comendo o dinheiro do cidadão de bem e o STF vai sempre travando aquilo que o povo quer. Se o povo quer, por exemplo, quer ir para a direita, quer ir para o progresso brasileiro, quer negociar, quer ser um país melhor, não, o STF simplesmente vai chegar e vai falar assim, não, a gente não quer, porque a gente teve 20 anos de PT e PMDB no Brasil e a gente se acostumou com eles, tá? É isso que acontece. É simplesmente isso que acontece. Parece ridículo, mas não é. É isso que está acontecendo no Brasil. Hoje eu acordei, agora umas 10 da manhã, já veio notificação no meu celular, no meu computador, do Terça Livre. Os caras do Terça Livre estão recebendo a Polícia Federal, sabe? Porque estão fazendo um trabalho digno, estão fazendo um trabalho honesto, não estão trabalhando com fake news. Fora Luciano Hang, que é uma pessoa que dá emprego no Brasil, é um empresário, é um mega de um empresário, independentemente do que ele fez no passado. Isso não interessa, porque todo brasileiro faz pior, entendeu? Eu não tô querendo justificar um erro com o outro, só que não é assim, sabe? E simplesmente a gente tem uma esquerda no Brasil que prefere que o Brasil vire uma Bolívia, uma Venezuela destruída, prefere que o Brasil vire uma Cuba. Isso sim é uma ditadura comunista, que na verdade o comunismo foi um movimento que no mundo ele matou 100 milhões de pessoas, vocês podem pesquisar, tá? Com negócio de ditadura, com negócio de guerras e coisa assim, matou 100 milhões de pessoas. O comunismo foi isso. O comunismo e o socialismo matou 100 milhões de pessoas, tá? Que umzinho é irmãozinho do outro. Agora vem o STF, vem querer se recear, vem querer tirar o direito do cidadão de se manifestar, sendo que a gente tem na Constituição de 88, que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de expressão, a gente pode se manifestar, tá? Fora o nosso direito de ir e vir, que a gente não pode sair devido a essa pandemia, não sei o quê, que senão a gente é multado. Lá no Nordeste, que eu olhei uns vídeos, se eu não me engano, no Maranhão, do Flávio Dino ainda, do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, R$125. Se a pessoa sai pra rua com outra pessoa, ela é multada, ela não pode sair, tá? Aí fora em São Paulo, do governo Dória, que a gente tá vendo aí, ó, a informação ela corre muito rápido, não pode ser tanto fake news assim, tá? Ela fala assim, ó, que como é que eu vou dizer? O Dória, ele é governador do estado de São Paulo. O Bruno Covas, ele é o prefeito da cidade de São Paulo. Se eu não me engano, é isso. Aí, quem quer trabalhar, eles querem fechar o comércio na rua, sabe? Quem precisa trabalhar, eles não querem deixar a pessoa trabalhar, querem deixar a pessoa ser sustentada por R$600. Aí eu pergunto para esses governadores, que tem tudo do bom e do melhor, eu pergunto, o que vai acontecer com a população depois que acabar os R$1.800 de ajuda de custo do governo, tá? O que vai acontecer com a economia de São Paulo, por exemplo? Será que vai tudo voltar ao normal, ou será que vai acontecer aquilo que estão denunciando, que estão vendendo tudo para a China? Estão vendendo tudo para a China. No Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, eu te pergunto, governador, o que vai acontecer com o povo do Rio de Janeiro, que já vive oprimido por causa da corrupção, já vive com falta de saneamento básico nas favelas, que era o básico que o ser humano deve ter para subsistir? O que vai acontecer com as pessoas de bem que precisam trabalhar e que geram o movimento na economia desse país? O que vai acontecer com os empresários? Sendo que até hoje, até agora, 600 mil fábricas, indústrias, comércios foram fechados no Brasil. E 10 milhões de pessoas, elas foram prejudicadas com isso. E eu estava vendo um estudo que hoje são 33 milhões de desempregados. O Bolsonaro, ele estava arrumando tudo isso e de repente veio essa crise, do nada, entendeu? Não tem como não ser coisa da Nau, entendeu?
É isso que eu digo. Tem muita coisa obscura nesse Brasil, tem muita coisa obscura acontecendo ao redor e as pessoas não acordam. As pessoas elas só pensam em acordar, postar videozinho no Instagram, postar fotinho no Instagram bonitinha. Ai, como eu tô com saudade do verão e não sei o que, como eu tô com saudade das amigas. Só que elas não veem o que tá acontecendo ao redor, elas parecem o gado. Isso realmente é o gado, tá? Isso realmente é o gado, que tu olha pra frente e você só vê a frente, você não consegue olhar pro lado. A população, infelizmente, ela tá assim, ela foi emburrecida. Ao longo de 20 anos de PT, a população foi emburrecida. O dinheiro foi desviado tudo para Cuba, foi desviado para paraísos fiscais, onde você sabe que tem dinheiro público com certas pessoas aí que eu não vou citar o nome, tá? Eu não vou citar o nome, mas a mídia mostrou, todos os órgãos de imprensa mostraram, a Polícia Federal sabe. Todos a parte que diz dos governos ali, eles mostraram que teve indício de corrupção e teve corrupção, teve peculato, teve o diabo, tá? E isso daí tá fazendo a gente sofrer agora. Aquele dinheirinho de bilhões que foi para a Copa do Mundo, por exemplo, de 2016, era para ser investido na educação, era para ser investido na estruturação das polícias militares de todo o Brasil, pelo menos das capitais. Era para ser investido no Amazonas. Ontem eu vi no Roberto Cabrini também, que engraçado que é bem no estado do Amapá, do senhor Randolph Rodrigues, que vive 24 horas criticando o governo Bolsonaro ali. Eu até cheguei a bloquear esse cara, de tão enjoado que ele é, tá? Eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de me expressar. E não venha com perseguição política, porque comigo não vai colar, tá certo? Eu vi gente com a pandemia, certo? Gente com a pandemia junto com gente que não estava com a pandemia. E lá é uma coisa que está acontecendo que realmente é triste. Os médicos têm de escolher quem vai viver e quem vai morrer. O Roberto Cabrini mostrou isso, não é fake news. Pode pesquisar, essa semana deu o Roberto Cabrini, pode pesquisar. Eu não estou mentindo aqui. Eu estou fazendo esse vídeo, eu não tenho nenhuma intuição de mentir. Eu estou me manifestando como cidadão brasileiro, tá certo? O que acontece no Brasil hoje é uma vergonha. O que acontece de um órgão máximo eleito, que é um presidente da República, tem que fazer as coisas, tem que fazer as mudanças urgentes. E vai lá o STF corta, vai lá o STF veta, vai lá a esquerda desgraçada que só atrasa o nosso Brasil, certo? Só atrasa o nosso Brasil, só declina o nosso Brasil, só envergonha o nosso Brasil. Como o Lula, ele ia lá naquelas reuniõezinhas da ONU, cara, pra caramba, ia fazer discursinho pros países comunistas, falando que tinha milhões de crianças na rua, coisa que era mentira, coisa que ele desmente. Coisa que tem um monte de vídeo falando que ele desmentia depois, entendeu? Pra ficar bonitinho, como se o país fosse uma África, como se o país não tivesse ordem, entendeu? Fora as outras barbaridades que a esquerda fez no Brasil, sabe? Hoje a gente vive uma ditadura. Hoje isso é ditadura. Eu, como professor de história, eu admito. Hoje isso é uma ditadura. E eu não sou professor de história marxista. Eu já perdi muito trabalho falando a verdade. Sendo professor de história e falando a verdade. Mostrando os dois lados da moeda. Já perdi muito trabalho assim. Tá certo? O que acontece no Brasil, STF, é uma vergonha. Vocês têm que governar para o povo. Vocês não podem chegar e governar para a esquerda brasileira. Vocês têm que governar para o povo. A gente paga o salário de vocês, é para vocês governar para a gente. A gente quer o melhor para a gente não quer o melhor para a esquerda. O povo brasileiro está sofrendo. Milhões de pessoas desempregadas. Eu estou desempregado. Eu tenho faculdade. Eu tenho um técnico quase formado. A minha vida parou. Certo? Eu preciso de respostas. Eu preciso que o STF faça mais pelo povo e menos pela esquerda brasileira. Senão vai todo mundo quebrar. A gente já está desempregado. A gente já está em casa, depressivo. Eu estou usando a internet como meio de me manifestar, já que eu não posso fazer isso pessoalmente. Porque quem sai de casa
é multado, quem sai de casa é censurado, quem sai de casa é visto como quem tá com a cerveja, entendeu? Eu não vou falar mais esse nome. E é isso que acontece. Pessoal, vocês têm que usar as redes sociais de vocês para se manifestar. Se tiver alguma movimentação em Brasília, vocês vão para Brasília. Vão fazer a diferença. Não interessa o que vão falar. Eles não vão poder chegar e prender a gente por qualquer motivo. Tá? Eles não podem chegar e prender a gente por qualquer motivo. A gente tem a Constituição do nosso lado. Não é possível que numa nação como o Brasil, esses políticos, esses governadores aí que só têm interesse próprio, em prejudicar a máquina do Estado, em endividar a população, em quebrar a economia para desinstituir um governo democraticamente eleito, não é possível que aconteça tudo isso e ninguém faça nada. Não é possível isso. Exército Brasileiro, eu como cidadão de bem, eu peço a ajuda de vocês. Tá na hora do Exército Brasileiro entrar em ação e acabar com essa palhaçada, tá? Porque senão onde que a gente vai parar? Vamos colaborar, pessoal. Vamos acordar. Já chega. Já chega dessa palhaçada, já chega dessa picuinha. O Brasil precisa acordar, o Brasil precisa trabalhar. O Brasil precisa de emprego. O Brasil precisa de uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. O Brasil não precisa de gente para atrapalhar. Quem quiser atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, vá para Cuba, vá para Venezuela. Esses países são comunistas. Vocês estão vendo o que acontece. Não adianta você dizer assim, ó, fica em casa. Sendo que você tá com a barriguinha cheia, você não tem empregado agora, mas você pode simplesmente ligar o teu telefone e chamar o serviço para trazer a comidinha quentinha para ti. Tá? É difícil isso, é difícil. Só que a gente tem que parar para pensar que tem pessoas desempregadas, tem pessoas morrendo de depressão, tem pessoas com mais de 5 pessoas dentro de casa sem saber o que fazer. Lá na Índia é outro exemplo, 5 bilhões de pessoas tudo acumulado. E cadê a cerveja em ação? Vou falar cerveja porque você já sabe que não pode citar o nome aqui no YouTube, senão a gente é censurado. Cadê esse pessoal que não se tem dados de lá e tem dados ali? Ah, cresceu 1000% esse negócio da cerveja no Brasil e no mundo. Cadê? Por que a Globo não mostra? Me fala o nome de um. Fala o nome de um que morreu. Fala o nome de uma pessoa que morreu. Eu desafio uma pessoa que morreu com esse nome, tá? A Globo não fala, é simplesmente isso. Esse Brasil eu tô sem perspectiva nenhuma. Desde que a minha vida parou, eu não sei o que fazer para tentar mudar a situação da população brasileira. Eu não penso só como um professor de história. Eu penso como um cidadão brasileiro. Eu quero fazer a mudança, tá? É isso. Peço a mesma coisa para o STF. Trabalhe em prol do povo, não trabalhe contra o povo. Tá? Esse é o recadinho que eu tinha para dar hoje. Esse é o recadinho indignado, porque eu tô cansado de abrir o jornal. Só se fala de pandemia, só se fala de Bolsonaro. Eu tô cansado disso, eu quero as outras notícias. Tem gente passando fome, gente morrendo, tá? Tem família sendo destruída por causa da peste, tem mulher sendo agredida por causa de Maria da Penha, tem medida protetiva sendo descumprida, tá certo? Eu quero um Brasil melhor, é só isso que eu quero não nada demais. Obrigado, hoje era esse o recado que eu tinha que dar. Muito obrigado e valeu!